Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Oliveira, estamos de volta aqui depois de um tempo sem fazer vídeo, né? Em função do final do ano. Mas agora a gente está de volta com novas ideias e vídeos para o canal. Hoje a gente vai falar sobre a gripe espanhola no Brasil e no mundo. Mas antes da gente pegar e começar a falar, eu gostaria de pedir para você ir lá nos seguir no Insta e no Facebook. O link que está aparecendo aqui embaixo do vídeo agora, aí na tela. Também não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Também agora, logo tem mais vídeo, tá pessoal? Então fica ligado que não vai ser só esse vídeo, tem mais vídeo vindo aí. Então, vamos pro vídeo de hoje. O que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola foi o nome dado à pandemia do vírus influenza. Ele se espalhou por todo o planeta entre 1918 e 1919. Até hoje, não se sabe ao certo onde o vírus surgiu. Porém, algumas teorias sugerem que ele possa ter surgido nos Estados Unidos, a China ou no Reino Unido. Uma das teorias mais aceitas é de que o vírus tenha surgido em um dos campos de treinamento militar dos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença foram registrados lá. Mas aí você me pergunta, Eduardo, se a gripe espanhola não surgiu na Espanha, por que ela tem esse nome? Bom, no período em que a doença se espalhou, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e as fortes potências ocidentais estavam envolvidas no conflito. Por esse motivo, a imprensa destes países sofreu fortes censuras. Por quê? Pois que elas divulgavam notícias que as tropas haviam sido infectadas. Isso poderia ser ruim para a moral de seus soldados e poderia espalhar pânico na população. Então, qualquer assunto relacionado à doença naqueles locais era censurado. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, as censuras lá não ocorriam. Por isso, as notícias sobre a doença espalharam-se a partir de lá. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Então, ela recebeu esse nome porque lá na Espanha a imprensa não estava sofrendo censura, já que a Espanha não estava participando da guerra. Os historiadores afirmam que ela se espalhou em 3 ondas. Entre essas ondas, a segunda, iniciada em agosto de 1918, foi a pior delas, pois foi a mais contagiosa, causando a morte de milhões de pessoas. Em abril de 1918, as tropas britânicas e francesas registravam os primeiros casos da doença. Nos meses seguintes, diversos outros países europeus registravam os primeiros casos também. Foi durante a segunda onda que a Ásia, a África, a América Central e do Sul foram afetados. A segunda onda tornou a situação preocupante em diversas regiões do mundo, pois a quantidade de infectados disparou e os sintomas registrados tornaram-se muito graves, contribuindo assim para o aumento da taxa de mortalidade por parte da doença. Aqueles que ficavam doentes apresentavam febre, dor no corpo, coriza, tosse e entre outros sintomas. Em casos mais graves da doença, os pacientes apresentavam graves problemas respiratórios, dificuldade para respirar e até mesmo problemas digestivos e cardiovasculares. Os médicos procuravam tratar os pacientes da forma que fosse possível, mas o conhecimento médico na época era muito limitado. Na época, médicos e cientistas não sabiam o que causava a doença, pois os microscópios da época não conseguiam enxergar o vírus. O número de mortes causadas pela gripe espanhola são de cerca de 50 milhões de pessoas. Entretanto, tem algumas estatísticas que falam que chegou até 100 milhões de mortes. Bom, a gripe espanhola, como é que foi? A gente já está falando do mundo, mas agora vamos falar sobre o Brasil na gripe espanhola. No Brasil, acredita-se que a gripe espanhola tenha chegado em setembro de 1918. No início, a imprensa brasileira não deu muita importância, mas à medida que os casos foram crescendo, os desdobramentos do problema ganharam repercussão. Muitos dizem que a pandemia chegou no Brasil por meio do Demerara, um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
O navio chegou ao Brasil na data mencionada, que é setembro de 1918, né? E nesse mês, a imprensa de Salvador, por exemplo, reportou centenas de casos de pessoas doentes. Logo, a doença espalhou-se pelo país, pois não havia medicamentos que a combatessem. A disseminação foi rápida e afetou todo o país. Porém, os lugares mais afetados foram as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. As recomendações das autoridades eram no sentido de que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem contato físico. Algo bem parecido com o que a gente está vivendo hoje, né, gente? Dados da época apontam que a cidade de São Paulo possa ter tido cerca de 350 mil casos, o que representava mais da metade da população da capital paulista, e um total de 5.321 mortos. Já o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, que registrou cerca de 12.700 mortes, o que representou 1/3 do total de mortes no país. A quantidade apavorante de casos de gripe espanhola no país fez com que o sistema de saúde, que na época não era público, não suportasse a demanda de pessoas doentes. Como faltavam medicamentos e leitos para atender a população, foi necessário improvisar leitos e hospitais. A quantidade de mortos em pouco tempo superou a capacidade de enterros suportados. Não haviam caixões para todos e os coveiros estavam sobrecarregados. No Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados. E em Salvador, a imprensa local repercutia a difusão da doença por toda a cidade. Serviços públicos foram interrompidos e os eventos públicos foram proibidos, incluindo festividades e cultos religiosos. A gripe espanhola chegou a atingir até mesmo Rodrigues Alves, vencedor da eleição presidencial de 1918. Como ele estava doente, ele não pôde assumir o cargo e acabou falecendo em janeiro de 1919. Estima-se que a doença tenha causado a morte de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse foi um resumo da gripe espanhola no Brasil e no mundo. Espero que vocês tenham gostado. E eu peço para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e já vai lá, aqui na descrição do vídeo vai estar a nossa página do Instagram e o Facebook. Então vai lá, já se inscreve no nosso canal, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, e dá like nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo e tchau!